Boa noite, a paz do Senhor, graças a Deus, sexta-feira, né? Como diz o povo aí, sextou, terminando mais uma semana, debaixo da graça, do poder do Senhor, glórias a Deus, estamos aí firmes, fortes, né? E um final de semana aí que seja muito abençoado na tua vida, na vida da tua família, que você possa descansar. Sei que nós estamos no mês de dezembro e geralmente nós temos muitos afazeres, né? Queremos fazer várias coisas, colocar algumas coisas em ordem, né? As mulheres gostam de fazer aquela faxina na casa e já pensar na ceia de Natal. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, que Deus te dê graça, muita graça. Deus te dê forças. Que você tenha um mês muito abençoado. Fica aí pensando nas notícias, nas coisas que a gente ouve, lê na internet, né? Talvez foi um ano aí bem difícil, e foi, eu sei que foi, mas nós estamos aqui, amém? E Deus tem um propósito na nossa vida. Nós estamos vivos porque Deus tem um propósito, amém? Esse mês a gente começa a lembrar dos cânticos de Natal. Eu estava cantando, né, um cântico de Natal que eu lembrei, cantava na igreja e na Gruta de Belém, e eu lembrei desse hino, e eu peguei o hinário, né, porque eu, para decorar letra, sou muito ruim para decorar letra de música. Então comecei a cantar o hino e comecei agora, vou ministrar a palavra hoje ouvindo hinos de Natal ao fundo, e Jesus nasceu. Natal é isso, é o nascimento de Cristo. Eu sei que o pessoal aí vai atrás de Papai Noel e tudo mais, mas Natal é nascimento de Jesus. Não existe Natal sem Jesus Cristo. Então, que Deus possa abençoar esse mês na tua vida, na tua família, que Deus dê muita força, muita saúde. E não fique pensando assim, terminou o ano, acabou. Não, o ano ainda não terminou. E tem muitas coisas que podem acontecer. Nós temos orado para que as bênçãos de Deus sempre repousem na nossa vida, na nossa família. É por isso que nós temos orado. E hoje nós vamos falar da cruz. Amém? Em nome de Jesus, eu quero te convidar a orar comigo, colocar a tua vida, a vida da tua família diante do altar de Deus. Se você está passando aí um momento difícil, se a cruz está pesando, então nós vamos orar. Em nome de Jesus Cristo. Coloque aí teu pensamento no Senhor. Amém? Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer. Estamos aí terminando mais uma semana, já estamos no mês de dezembro e é incrível porque nós olhamos para trás e foi bem difícil, Houveram momentos aí de choro, de muita tristeza, mas nós estamos aqui. E se estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor ainda tem algo para fazer na nossa vida, através da nossa vida. Então, que seja assim, meu Deus. Que possamos ser um instrumento de bênçãos, de vida, de alegria nas tuas mãos. Abençoa a nossa vida, meu Deus. Abençoa a nossa família. Tu sabes o quanto a nossa família é preciosa, quanto amamos a nossa família. Cuida, Pai, da nossa família. Livra a nossa família de todo o mal. Sabemos, temos ouvido aí nas notícias que existe aí novo vírus, né? É o Covid com outro nome, sintomas e tudo mais. E pedimos a tua graça, meu Deus, que o Senhor nos guarde a nós e a nossa casa, nos livre de todo o mal. Não abençoa a campanha de vacina, abençoa o nosso país, a economia, nosso presidente, a sua família, aqueles que governam. Oh Deus, tem misericórdia, que haja uma conscientização, eu te peço. Eu sei que a gente
Muitos querem sair e tirar a máscara, mas nós precisamos ainda de um tempo para poder fazer isso. Pedimos a Deus que o Senhor derrame da tua graça. Sara o nosso país, tem misericórdia não só do Brasil, mas de toda a humanidade. Senhor, que esta palavra hoje encha-nos de força, de esperança, de alegria. Tira a tristeza do nosso coração. Nos cura do luto, meu Deus. Nós precisamos da tua ajuda, Pai, para continuar. Que eu não fale nada de mim mesma, mas que o teu Espírito fale com cada um. Porque o teu Espírito conhece cada vida. Eu não conheço, mas o teu Espírito sabe. Derrama da tua graça, coloca teu anjo guerreiro em cada casa, aqueles que estão orando agora, que vão orar depois, que sejam muito, muito abençoados. Aqueles que estão aí passando por um período de enfermidade, que o Senhor possa pôr a tua mão, Deus, nesta enfermidade, seja do corpo, seja da alma, seja do espírito, curando, sarando. Muitos estão enfrentando câncer, muitos estão enfrentando aí problemas neurológicos, tiveram um AVC, estão aí enfrentando fisioterapias, outros estão tomando muitos medicamentos. Eu peço a tua graça, meu Deus, visita cada vida. Outros estão em tratamentos nos hospitais, fazendo hemodiálise. Ô Pai, põe a tua mão, Senhor. O Senhor é o Deus que cura. Não existe enfermidade que o Senhor não possa curar. Põe a tua mão, Senhor. Libera a tua cura, o poder do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Mateus 16, 24. Vamos ver? Eduardo, seja bem-vindo. Deus abençoe você e a tua casa. Mateus 16, 24. O discípulo de Cristo deve levar a cruz. Quando a gente pensa em cruz, na verdade a gente não gosta de pensar em cruz. Porque cruz, ela nos leva automaticamente, né? Não tem como não, a sofrimento, a dor, a angústia. E mesmo que nós não fomos crucificados como Cristo foi, né? Não passamos por aquilo porque Ele passou por nós. Nós temos a nossa cruz, e é o que diz o texto. Nós temos situações na nossa vida de dificuldade. Nós temos, muitas vezes, algo que é a cruz, porque a própria palavra diz isso. E nós vamos ler vários versículos que falam sobre a cruz. E assim diz a palavra: o discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, por causa de Jesus, achá-la-á. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras, conforme aquilo que fez. Então, assim, vamos começar a falar de alma. Porque em todo o texto, né,
fica assim bem claro o objetivo de preservar a alma. Porque a própria palavra diz, e nós sabemos muito bem, que do pó viemos e para o pó voltaremos. Ou seja, essa carne vai ficar, né? Esse corpo vai ficar. Ele não vai subir aos céus. O que se salva, né? Ou o que se perde é a alma, o espírito. A alma é o que você é, né? É toda a tua personalidade, toda a maneira de você ser. O fôlego de vida é a alma. E a alma é eterna. A alma não perece, né? E então Jesus, ele fala assim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro, ter várias conquistas, construir castelos, né? Viver no luxo, andar sobre o mármore, se você perder a tua alma? Porque dinheiro nenhum compra a salvação, né? Não adianta que na hora da morte você não vai chegar lá, a despeito do que você fez durante toda a tua vida, e você vai chegar lá e oferecer dinheiro para salvar a tua alma, ou para escolher o lugar que você quer que a tua alma fique eternamente. Isso não existe. A Bíblia é clara. Aquele que confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esse será salvo. Esse terá a sua alma na eternidade com o Senhor. E Jesus fala assim, que aquele que segue a Ele tem que se negar-se a si mesmo. É impossível ser discípulo de Cristo, é impossível estar com Jesus, é impossível obedecer a Deus, a palavra de Deus, se você não se negar. E negar a si mesmo é você colocar você, os teus sentimentos, os teus pensamentos, aquilo que você acha, lá para segundo, terceiro, quarto plano. Não é que você não tem importância, não é que o que você pensa se joga no lixo, as suas ideias não são boas, não é nada disso. Significa que para seguir a Jesus, a prioridade é Ele. A prioridade é a palavra dEle. E aí, quando Ele fala negue-se a si mesmo, é porque a gente não consegue seguir a Jesus sendo do jeito que a gente é e não querendo mudar. Não tem como. Então assim, por isso que ele diz, aquele que mente, não mente mais. Eu li outro dia esse texto. Aquele que roubava, não rouba mais. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas. Então eu tenho que negar a minha carne. E a própria Bíblia fala que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Por quê? Porque o mundo, ele vai na contramão da palavra de Deus. As pessoas que não têm o conhecimento da Bíblia, que não querem saber de Deus, elas vivem o momento, elas não pensam nas consequências, elas agem precipitadamente, elas fazem de tudo para saciar os seus desejos, sem se importar. Né? Se pai, se mãe está preocupado, se vai trazer uma doença, não importa. Importa o que elas acham, o que elas pensam e o que elas sentem. Então, não negou-se a si mesmo. Por isso que Jesus fala que para ser discípulo dele, a primeira coisa, se você quer seguir a Cristo, você tem que negar-se a si mesmo. Já não é o que a Leila quer, o que a Leila sente, o que a Leila imaginou, o que a Leila está correndo. Não. O que Deus quer. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E os sentimentos da gente, eles sempre vão na contramão da palavra. Se você der vazão para os seus sentimentos, você não consegue estar com Deus e estar na plenitude e obedecer a Deus. Você não consegue.
Então Jesus fala assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que ele falou isso? Tome a sua cruz e siga-me. Porque ele teve a cruz dele. E eu tenho a minha cruz e você tem a sua. Todo discípulo tem a sua cruz. Tome a sua cruz e siga-me com a cruz. Olha, eu só vou para a igreja quando isso estiver resolvido. Eu só vou para a igreja se Deus fizer isso. Eu já ouvi muito isso. Ah, porque se Deus existir mesmo, então isso vai acontecer, então eu vou para a igreja. Então eu vou buscar a Deus, então eu vou ler a Bíblia, então eu vou me batizar nas águas. E não é assim, Jesus está falando, tome a sua cruz, do jeito que você está. Você vai ter mesmo situações de luta, de dificuldade, momentos de tristeza. Como Jesus teve. Como Jesus teve. Lembre-se que ele foi crucificado. E ele disse, você quer ser o meu discípulo? Tome a sua cruz e siga-me. Então não tem como. Não tem como, porque todos nós vamos ter lutas, a vida é essa. E se você deixar que essa luta, que essa cruz, que essa dificuldade, que esse momento da tua vida te impeça de buscar ao Senhor, te impeça de continuar como discípulo de Cristo, aí você está falhando na tua fé. Eu estou falhando na minha fé. E aí ele fala assim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Ou seja, se eu pôr a minha vida acima de tudo, se eu não negar os meus desejos, se eu virar as costas para a palavra, então eu vou perder minha vida. Porque a gente sabe que andar longe de Deus é morte. A gente sabe que desobedecer a palavra de Deus é morte. É morte, é física, é espiritual, é retroceder, porque aquilo que eu planto eu colho. Isso é uma lei espiritual para todas as pessoas, crendo ou não crendo. Não tem como fugir disso. Então, quem quer ganhar a sua vida vai perder. Porque aí, por que ele diz isso? Quem quer ganhar vai perder. Porque quem quer ganhar só está pensando em si, está lutando por si, está vivendo por si, está buscando as coisas para si. Deus não está no centro. Não é um discípulo, porque o discípulo, ele vai buscar as coisas do mestre. Ele vai trabalhar para o mestre. A vida dele é voltada para Deus. E aí ele fala, e quem perder a vida, ou seja, quem negar-se a si mesmo, quem colocar o mestre acima de tudo, vai ganhar. Porque com Deus a gente não perde. Querido, querida, amigo, irmão, irmã, entenda, com Deus você não perde nunca. Nunca você perde. Mesmo que você passe aí no vale da sombra da morte, mesmo que a tua cruz esteja muito pesada e você está cansado e você fala para Deus, Senhor, eu não estou aguentando mais, eu preciso de uma solução nessa questão, eu preciso de um direcionamento, está difícil, está apertado. Mesmo assim, você não perde, porque Deus vai na frente, porque Deus está com você. Deus te fortalece. Agindo Deus, quem é que vai impedir? E ele continua assim, olha. Pois que aproveitará o homem? Eu acho tão lindo isso, irmãos. Eu acho muito lindo. Porque Jesus fala assim. Pois que aproveitará o homem? O homem aqui, eu, você, né? O gênero masculino, o gênero da humanidade, né? Homem, mulher. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro? Se ele não se negar a si mesmo e for atrás das coisas dele, mas perder a sua alma.
Foi como eu estava falando no começo. Eu estava vendo as reportagens, né? Eu acho que é a Copa, não sei o que vai ter lá nos... Eu não sou muito ligada em esporte, né? Então, assim, eu não presto muita atenção. Mas vai ter algo aí nos Emirados Árabes. Não sei se é a Copa do Mundo. Eu sei que o pessoal que tá ligado aí em futebol, né? Ou outra coisa. Mas eu acho que é isso que vai ter lá. Acho que o ano que vem, não sei direito. E aí tá assim, né? E começou a mostrar sobre, né, aquele lugar, né? Que no meio do deserto, um luxo. Uma coisa assim que eu nunca nem imaginei, né? Por mais que a gente veja e leia, né, muitas coisas, assim, uma coisa assim, fora do normal mesmo, né? Por causa do petróleo, né? Os shakes e tal. Bom, e eu tava vendo a reportagem e eu falei, meu Deus do céu, pra que tudo isso? Né? Como é que alguém encontra prazer em tudo isso? Pra que tudo isso? Né? Mármore e aquelas coisas assim, né? Joias e aqueles pratos assim, né? Mirabolantes e tudo mais. Mas eu assisti aquilo e eu falei, meu Deus do céu. Aí a gente lembra de Marta e Maria, né? Que quando eu li o texto de Marta e Maria, eu nunca entendia. Eu demorei para entender. Porque Marta e Maria, irmãs, né? Lázaro, irmão, Lázaro que Jesus ressuscitou, e lá estava, né, Marta toda preocupada, fazendo tantas coisas. Eu me vi em Marta, né? Me vi assim, plenamente em Marta. Imagina que eu ia parar para sentar lá nos pés de Jesus, sabendo que tinha que todo mundo comer e pôr mesa e isso e aquilo. Aí eu li o texto, eu olhava aquele texto e falava assim, Senhor, mas como Maria é folgada. Eu pensava assim, né? Maria é muito folgada. Tadinha da Marta. Mas depois, né, você passa um tempo e você ouve ministrações e o Senhor também fala com você e você entende. Não é que não é para você fazer nada, não é que é para você, né? Vida leva eu, não é isso. Mas que aquilo que Maria escolheu era realmente o que valia a pena. Porque todas as outras coisas passam. Mas ouvir a Cristo, estar aos pés de Jesus, não havia outro lugar para estar. E aí quando Jesus fala assim, que adianta você ganhar o mundo inteiro? Que adianta você limpar 1000 casas, ter não sei quanto no banco, né? Andar no mármore, vestir não sei que roupa de que pano, fio lá do Egito. Que adianta? E perder a sua alma. Por isso que Jesus ele fala no texto, negue-se a si mesmo. Não existe uma pessoa que siga Cristo sem se negar todos os dias. E esse negar você não é a prioridade. Quem é a prioridade é Deus. Quem é a prioridade é a palavra de Deus. Prioridade é o que Deus quer da tua vida. Não o que você acha que é melhor para você. Ou talvez algo que você idealizou. Por isso que não é fácil ser discípulo. Falar que ama Cristo, né, e tudo mais é muito fácil. Mas ser discípulo é ser um pequeno Cristo. E assim como Cristo teve a cruz dele, nós também temos. Então, não existe uma vida cristã sem a cruz. Isso é a marca do discípulo. Então, todos nós temos a nossa cruz. E ele fala assim, o que dará o homem em troca da sua alma? Alguém pode comprar a sua alma? Não, não existe. Porque Jesus já pagou o preço. E o único caminho de eu ter a minha alma salva, livre do fogo do inferno, é através do sacrifício de Jesus Cristo. Não existe outro.
Olha o que a palavra de Deus, eu tenho tantos textos para ler, mas eu não vou conseguir ler tudo, porque a Bíblia fala muito sobre a cruz, o significado da cruz, né? Não só nesse texto aqui de Mateus, nós lemos Mateus capítulo 16, do 24 ao 27, que eu ainda nem li o 27, mas eu vou ler. Olha o que diz 2 Coríntios 12, de 7 a 9. É Paulo. Olha o que acontecia com Paulo. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, basta você ler, né, as epístolas de Paulo, escreveu praticamente o Novo Testamento. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que tirasse, que a removesse. Mas ele disse, minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Então, quando a gente olha para a cruz é uma maneira, a luta, aquilo que nós estamos lutando, é uma maneira do poder de Deus se aperfeiçoar na nossa vida. Porque o apóstolo Paulo tinha uma cruz. Não existe discípulo sem cruz. E com certeza era algo que incomodava ele, porque ele pediu para Deus tirar. E ele fala que é um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Então aquilo estava, né, incomodando. Mas o Senhor não tirou. Pelo menos aqui no texto não fala que não tirou. Não sei se é o que Deus fez depois. Nós não sabemos. Lá no céu a gente pergunta. Mas o Senhor fala, minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder, o poder de Deus se aperfeiçoa na cruz que nós estamos levando. Porque o mundo, a visão do mundo de uma vida abençoada, de uma vida próspera, uma vida feliz, é totalmente ao avesso do que Deus tem como uma vida feliz. A Bíblia fala que aquele que teme ao Senhor é abençoado, é guardado, e vários versículos, leia lá Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, assim, as regras de Deus são outras. Não que a gente não tenha que ter algo bom na nossa vida, nossa casa, um carro, ou quer fazer uma viagem, não é isso que eu estou falando. Amém, 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 para tudo isso. Mas a cruz na nossa vida, ela nos coloca no lugar certo, na presença de Deus. Quando nós lidamos conforme a palavra, com a cruz. Porque muitas pessoas, quando passam uma luta, um vale, elas se revoltam contra Deus. Elas acham que Deus falhou com elas. Eu já tive esse sentimento. Como é que Deus deixou eu passar por essa determinada situação? Se não foi consequência do pecado, a gente lembra de Jó, que Deus permitiu várias coisas porque Deus tinha um propósito. Mas Jó, em nenhum momento, ele jogou a culpa em Deus. Ou ele perdeu a fé dele. Então, não tem como ser discípulo de Jesus sem cruz. E nós precisamos ter isso bem forte na nossa vida. Precisamos ter uma maturidade espiritual na nossa vida para entender isso. A cruz, ela traz um aperfeiçoamento. Porque no próprio texto aqui nós lemos, né? A minha graça é tudo do que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza. Nessa versão aqui que eu li, que é a versão transformadora. Então, o meu poder opera melhor. Então, assim, você vai crescer mais. Vai te trazer um aperfeiçoamento. Você vai ser mais maduro. Você vai reconhecer mais Deus na tua vida. É difícil. Eu estou pregando aqui, mas é difícil. Não é fácil. A gente chora. A gente fala, Senhor, por que eu estou nesse vale? Por que isso não muda? O que está faltando eu fazer?
E nesse texto que a gente leu de Mateus, é engraçado que eu estava lendo e Jesus, ele foi tentado a largar a cruz e a não seguir o caminho da cruz. Lembra lá da tentação de Satanás? Ele estava no deserto 40 dias em jejum, aí ele teve fome. Quem é que se apresentou lá? Satanás. E Satanás fez várias propostas, que se ele aceitasse qualquer uma delas, humanamente ele estaria livre da cruz. Mas o caminho era a cruz. Ele precisava ir para a cruz. E se você ler um versículo 23, ele falou que ia ser crucificado, os discípulos não entenderam muito bem. Aí Pedro falou assim, Pedro falou assim, Senhor, tenha compaixão de ti, isso não vai acontecer com você não. Ou seja, tentando desviar Jesus da cruz. E olha o que Jesus falou, arreda-te de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. A cruz faz parte da nossa vida, querido. Só que tem uma grande diferença. A cruz não é o fim para nós. Não foi para Jesus e não é para nós. Porque Jesus venceu a cruz e nós vamos vencer. Então, independe do tamanho da cruz, da luta, da situação, da tristeza, da angústia. Às vezes nós passamos alguns momentos da vida que a gente até se fala, pô, Senhor, por que eu não fiz isso? Ou por que eu fiz aquilo? Por que eu não peguei e não fiz isso? Por que eu não fui por aquele caminho? Esquece o passado. Ninguém é perfeito. Nós somos falíveis a erros. O que não podemos é viver no pecado. É bem diferente. Então, se erramos, se fizemos uma escolha que não era melhor, se agimos de uma maneira que não era correta, em nome de Jesus Cristo, caminhe agora e faz diferente. Eu sempre falo isso para uma pessoa. Falo, você errou. Você tá, não se martirize, não fica achando que Deus te abandonou. Imagina, Deus é amor, Deus é misericórdia. Deus nos chamou para salvação, para plenitude. Já pensou se um pecado, uma atitude, e Deus viraria as costas para nós? Jamais. Então o que eu sempre falo é, agora vai, caminha e não faz mais. Não cometa mais o mesmo erro. Mas não fica aí se martirizando, lembrando do passado, o que poderia, o que não poderia. Queridos, nós temos o hoje. Nós nem sabemos o dia de amanhã pertence a Deus. Então vamos viver hoje na palavra de Deus. Vamos fazer o melhor hoje. Vamos nos encher da presença do Espírito Santo hoje. Sabe, o acusador é Satanás. Não se esqueça, ele é o acusador. Ele quer te oprimir. Ele quer te fazer ter uma vida cristã infeliz. E isso aí é incoerente. Jesus nos chamou para sermos felizes, estar contente em qualquer situação. Uma vez eu preguei sobre isso. Aprendi, o apóstolo Paulo fala. Aprendi a estar contente em qualquer situação. Então ele teve que aprender. E ser discípulo de Jesus Cristo é aprender a estar contente em qualquer situação. Amém? Outra coisa que eu quero, Colossenses 2:10, eu quero ler com vocês. E por estarem nele, Jesus, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Em outra versão fala que você foi aperfeiçoado. Então, se eu sou discípulo de Jesus, eu estou sendo aperfeiçoado. Foi o que eu acabei de falar. Levanta a cabeça e anda e fala, Senhor, não vou mais cometer esse erro. Não vou mais cometer esse pecado. Não vou mais ter esse sentimento. Não vou mais deixar isso entrar no meu coração. Não vou mais duvidar da tua palavra.
Amém? Em nome de Jesus. Outra coisa importante, quando a gente fala, vê esse texto e vê a cruz é o único caminho para seguir a Jesus. Por isso que ele falou aqui, olha, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então a cruz é o único caminho, é a marca do discípulo de Jesus Cristo. E quando a gente fala em sofrimento, quando a gente fala em dor, quando a gente fala no vale, as pessoas não querem. Agora, se você fala de bênção, de milagres, amém, é ótimo ouvir pregação de bênção, de milagre, do novo, dos céus abertos, é maravilhoso, porque a gente crê, amém? Mas a Bíblia também fala sobre o vale, sobre a dificuldade, as aflições, sobre ter bom ânimo. Então, assim, a cruz é o caminho até Cristo. Então, o discípulo tem a cruz. Então, assim, quando você começa a entender isso, não que seja fácil, é difícil, é muito difícil. Mas você entende que se você está aí passando num vale, faz parte do propósito de Deus para a minha vida e para a tua. E nós não vamos morrer nessa situação. Deus vai nos dar vitória. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E a cruz, quando ele fala assim, perder para ganhar, é maravilhoso. Porque quem quiser salvar a sua vida, perder-la. Como é que pode isso? Eu quero salvar a minha vida, mas se eu quero salvar a minha vida, aí é que eu perco a minha vida? Porque se a sua vida é a coisa mais importante para você, se você não anulou o teu eu, então Deus não está aí. E se Deus não está aí, não tem sucesso. Não vai para frente. Pode até parecer que tá legal, mas, sabe, é construir a casa na areia. Porque construir a casa na areia é mais fácil. A areia é fofa, então o alicerce vai entrar facinho, né? Mas não sustenta, porque não é firme. Vai vir a tempestade, né? Vai vir sobre a tua casa, que a Bíblia é clara, e a tua casa não vai permanecer. Por quê? Porque a tua vida foi mais importante. Porque você só tinha olhos para você. Você não se importou com Deus nem com a palavra dele. E aí você fez tudo errado. Agora quem constrói a casa na rocha é muito mais difícil. Muito mais difícil. Pensa, quebrar todas aquelas pedras, fazer aquele buraco fundo, muito mais tempo do que o que construiu na areia. Muito mais. É incomparável o tempo, a diferença do tempo. Então aí você pensa, cada vez que você se negou para estar lá, fazendo aquele alicerce, cada vez que você deixou a tua vida, isso aí não tem importância para minha vida, eu vou fazer meu alicerce. E como é que a gente faz o alicerce? Como é que o discípulo faz o alicerce? É buscando a Deus, é colocando Deus em primeiro lugar. Esse mês passado faleceu uma irmã da nossa igreja, da igreja, né, que eu nasci e que eu amo, né, muito. E tava cheio o velório, que já tinha sido liberado, né, o velório. E tava cheio, muito cheio. E todo mundo tinha uma palavra boa para falar dela. Todo mundo tinha uma palavra boa. E uma das coisas que marcaram quem a conheceu era ela não perdia um culto. Ela não perdia um casamento. Ela não perdia um velório. Ela sempre estava lá. Seja da mocidade, seja dos senhores, seja das senhoras, seja das crianças. Quanta
quantas vezes eu fiz EBF. Aliás, todas as vezes que eu fiz EBF, lá estava a irmã Joana. Ela podia não fazer assim, não ter nenhuma atividade, mas ela estava sentada lá, participando. Então assim, quebrando e fazendo o alicerce dela. Construindo a casa dela. E ela teve uma vida, longevidade, faleceu com 89 anos. Na casa de Deus. Porque construiu, fez os alicerces na rocha, que é Cristo. Carregou a cruz dela, que ela também tinha a cruz dela. Em nome de Jesus. Jesus, ele fala assim, quem quer achar a vida perde, mas quem perde por minha causa vai achar. Porque que adianta tanta coisa? Que adianta tanta coisa e você perder a sua alma? Que adianta tanto, casa aqui, casa ali, casa não sei o que lá, casa não sei o que lá. Pra quê? Pra quê se você dorme em uma cama só? Pra que tanta coisa? Em nome de Jesus Cristo. Entenda que ter a sua cruz significa que você é discípulo. Porque não tem como seguir a Jesus se a gente não se negar. Você vai ficar em segundo plano. E é incrível, porque você não sente assim. Você se sente tão abençoado, tão feliz, tão repleto, tão alegre. De estar com Deus, de servir a Deus, de estar na igreja, de orar pelas pessoas, de compartilhar o que você tem de melhor. Você já sabe que você não tem esse sentimento de que você não é prioritário, não é importante. Pelo contrário, você se sente tão amado, tão cuidado, tão querido por Deus, tão protegido, tão abençoado, que não dá para explicar, você precisa sentir. Então, em nome de Jesus Cristo, negue hoje a tua carne, negue o que está te impedindo de andar com Deus, negue o que está te impedindo de descer as águas e se batizar. Batismo é uma ordenança do Senhor. Quantas pessoas falam que já entregaram a vida para Jesus, mas não desceram as águas do batismo? Não é uma incoerência? Se eu já me neguei, se Jesus é o meu Senhor, se eu sou discípulo de Cristo, se eu sou um pequeno Cristo, o que Jesus fez? Quem é que batizou Jesus Cristo? João Batista. E quando ele foi lá, João Batista falou, não, você que tem que me batizar. Ele falou, não, tem que ser assim. Ele deu o exemplo. Jesus não pede nada para mim nem para você que ele não tenha feito. Que ele não tenha enfrentado. Nenhuma entrega que ele não tenha feito. Aliás, ele nem pede isso do que ele fez. Né? Porque quem é aqui, mesmo que a gente morresse na cruz, não ia valer de nada. Porque cheios de pecado, né? Nascemos no pecado. Só Jesus podia fazer essa obra. E ele fez. Então, em nome de Jesus. E outra coisa. Se a gente olhar para a nossa cruz, sabendo que isso faz parte da nossa caminhada com Deus, para crescimento. Como o apóstolo Paulo falou e Deus falou para ele, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fica aí com o espinho, que o espinho está deixando você no lugar certo. Então a gente começa a enxergar de uma maneira diferente. E não como um peso devastador. Em nome de Jesus. E nós temos promessas na nossa vida. E Deus não vai falhar. E a principal delas é o nosso nome escrito no livro da vida. Isso é o que nós temos de mais precioso. A salvação em Cristo Jesus. Certeza de que se morrermos agora,
nós vamos passar a eternidade com Ele. Em nome de Jesus. Tome a sua cruz e siga a Jesus Cristo. Em nome dele. Eu tinha muitos textos para ler, viu, queridos? Mas eu não vou ler, porque senão nós vamos ficar aqui até bem tarde. Mas eu posso continuar a pregar sobre esse tema, né, na outra semana, se assim Deus desejar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Coloca a tua vida diante do altar de Deus. E eu falo isso e não pense assim, a pastora tá falando, é muito fácil. Não, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Porque eu também tenho a minha cruz. E assim a gente vai vivendo. Às vezes eu já perguntei para Deus por quê, né? Teve momentos que eu perguntei. E aí a gente lembra desse texto de Paulo. A minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. Então, em nome de Jesus, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Então, tudo isso faz parte do plano da salvação das nossas vidas. Porque Deus não quer que nenhum de nós se perca aí no meio do caminho. Em nome de Jesus. Vamos orar? Coloque teu pensamento em Deus. Se você está aí no momento que você até falou para Deus, Senhor, tá difícil que eu não estou aguentando, né? Em nome de Jesus Cristo, nós vamos orar agora, Senhor vai renovar nossas forças, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer em primeiro lugar pela tua palavra, porque a tua palavra, ela nos sustenta, ela nos faz andar, ela impede com que nós possamos desistir, ela nos reanima, ela nos enche de esperança, porque nós estamos semeando no reino. Todas as vezes que nós nos negamos a nós mesmos, a nossa carne, as nossas emoções, pensamentos, sentimentos, dores. Todas as vezes que nós enxugamos as nossas lágrimas e levantamos os nossos olhos para o Senhor e continuamos a crer. Nós estamos semeando no reino. Porque na verdade o que realmente importa é o teu reino. É que a tua palavra se cumpra. E nós, mesmo que possamos ter pouco conhecimento, temos muito que aprender, eu tenho muito que aprender. Eu vejo claramente a tua palavra se cumprindo. Não tem como não enxergar isso. E nós vemos claramente que nós não vamos ficar livres desse vírus. Que a cada mês ou a cada meses aí aparece um novo, uma nova forma de atuação, que muitas vezes a vacina não vai conseguir nos proteger. E é engraçado que a humanidade, como as coisas são. Então eu acho que o meu país está protegido, então os problemas estão resolvidos. Não estão. Porque enquanto houver um país que não está protegido, o vírus vai ter mutações. E em tudo isso nós vemos que logo, e não vai demorar, a tua igreja vai ser arrebatada. E eu quero estar no arrebatamento, meu Deus. Por isso, a cruz, se ela me faz ficar na tua presença, se ela me faz te buscar, se ela faz com que o teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza, então que assim seja. Se a cruz é a demonstração clara, nítida, de que eu sou o teu discípulo, de que somos teus discípulos, então que assim seja. Que assim seja. Senhor, mas uma coisa nós te pedimos, nos dá graça, nos fortalece. Nós não fomos chamados para viver uma vida triste, infelizes. Não.
Tua palavra em João 10:10 fala da abundância. A tua palavra é repleta de uma vida próspera. E quando eu falo próspera, é em todas as áreas. No corpo, na alma, no espírito, na família, no trabalho, no ministério, em todas as áreas. O Senhor não, de maneira nenhuma, quer nos ver tristes e infelizes, andando de cabeça baixa. Não, de maneira nenhuma. Por isso, enche-nos de alegria hoje, de força, de ânimo. Vencemos mais um dia, vencemos mais uma semana. A tua graça está sobre as nossas vidas. Não faltou o pão de cada dia. Na verdade, nós temos muito mais do que precisamos. O Senhor tem guardado, tem abençoado. Se o Senhor não cura e o Senhor recolhe, é porque é a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Sim, às vezes não entendemos, sim, choramos, mas não deixamos de confiar no Senhor. Não desacreditamos na tua palavra. A tua palavra é a verdade, a única verdade. Senhor, nós te pedimos com muita fé, cobre a nós e a nossa casa com o sangue de Jesus Cristo, nos livra de todo o mal, nos ajuda a aprender o que temos que aprender na nossa caminhada espiritual. Às vezes somos cabeça dura, às vezes demoramos para entender. O Senhor está falando e parece que a gente não entende, mas nos dá graça, Senhor. Precisamos de Ti, precisamos de sabedoria, precisamos do Teu Espírito Santo. Abençoa cada um que está orando agora, que vai orar depois, quando ver lá no YouTube ou em qualquer outro momento. Abençoa cada vida, cada família. Abençoa esse final de semana, que em muitas igrejas é Santa Ceia do Senhor. Lá estaremos adorando, compartilhando com os irmãos. Abençoa as igrejas, abençoa os pastores, suas famílias, pastoras, bispos, todos aqueles que têm um ministério, que amam o ministério. Derrama da tua graça, meu Deus. Fortalece cada vida, cada família. Eu oro, eu te agradeço. Nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Amém. Glória a Deus. Fique firme e forte aí no Senhor. Vá domingo, sábado, não sei, vá à igreja. Não é porque você assiste o culto na internet e até com outros pastores, outros ministros. Você tem que ir à igreja. Amém? Em nome de Jesus. Na maioria das igrejas, este domingo é Santa Ceia do Senhor. Então, vamos estar lá em nome de Jesus Cristo. Eu sei que Deus vai abençoar muito a tua vida e a tua família. É uma grande alegria estar com você. Se Deus assim permitir, estaremos aqui na quarta-feira, em nome de Jesus. Fique na paz. Amém?